Bom, hoje nós vamos ler o dia 20, né? Nós chegamos já na metade do livro, no dia 20, cujo título é Restaurando a Comunhão Quebrada. E ele começa com um versículo de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, e diz assim: Deus restaurou o nosso relacionamento consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da restauração de relacionamentos. Então, continuando aqui sobre esse assunto, né, de relacionamentos, de pessoas, né, estar próximo de pessoas. Agora nós vamos falar sobre restaurar relacionamentos. A gente restaura uma coisa que está o quê? Está quebrada, né, que precisa de conserto, que precisa ser melhorada. E aqui vai começar falando que sempre vale a pena restaurar relacionamentos, uma vez que a vida consiste em aprender a amar. Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez de descartá-los, sempre que houver um desacordo, uma mágoa ou um conflito. Quantas pessoas, às vezes, têm esse tipo de atitude, né? Às vezes por nada, por um desentendimento, às vezes uma palavra que foi mal colocada. Às vezes tem pessoas que rompem amizades, né? Amizades verdadeiras, amizades sinceras, por conta de um simples desacordo, né? Por uma mágoa. Então, nós vamos aprender sobre isso, né? Que em vez de descartar uma amizade, né, como se fosse uma coisa qualquer, um objeto qualquer, que nós possamos restaurar, aprender a restaurar os relacionamentos. E aqui fala que no Novo Testamento nos ensina que nós devemos ter um bom relacionamento uns com os outros. Mais uma vez, vai falar aqui, né, uns com os outros. Uma vez que Cristo quer que sua família seja conhecida pelo amor entre seus membros, perder a comunhão é um testemunho deplorável para os que não creem, né? Quando a gente perde o relacionamento seja com familiar, seja com familiar, né, da família de Deus, né, com algum irmão, isso é um mau testemunho, né? Nós estamos dando um mau testemunho. Por quê? Porque Cristo quer que a sua família seja conhecida pelo amor entre os membros, né? Entre os membros da família. E aqui ele dá um exemplo do apóstolo Paulo, né? Que ele ficou indignado com a igreja de Coríntios, porque eles tiveram alguns conflitos ali, essa igreja teve alguns conflitos, e chegou ao ponto deles terem que se apresentar perante um juiz para poder conseguir ver se resolvia esses conflitos, né? Se eles se reconciliavam. E aí, quando o apóstolo Paulo ficou sabendo disso, ele ficou indignado, escandalizado. E aí ele escreveu, né? Ele escreveu assim: que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? E aí, depois ele vai dizer assim, ó, digo isso com toda a veemência que posso. Vocês devem estar de acordo uns com os outros. Se você quer a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, deve aprender a ser um pacificador. Então, lá na igreja de Coríntios, não tinha ninguém que conseguisse reconciliar, né, aquelas pessoas que estavam ali em conflitos. E aqui ele vai falar que a gente precisa aprender a ser, além de evitar conflitos, de aprender a restaurar relacionamentos, nós precisamos também ser esse pacificador, né, essa pessoa que às vezes vai ali fazer com que duas pessoas se... Meu livro caiu.
que duas pessoas se reconciliem, né? Que nós precisamos também ter esse tipo de atitude, né? Quantas vezes a gente vê pessoas que, em vez de fazer com que duas pessoas se reconciliem, faz é colocar mais lenha na fogueira, né? Faz é atiçar mais o problema, o conflito. Então, que a gente possa aprender a não ser assim, aprender a ser pacificador. E esse é um dom de Deus, né? É um dom do Espírito Santo. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz. Você quer ser abençoado? Então, trabalhe pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Note que Jesus não disse: bem-aventurados os que amam a paz. Não adianta só amar a paz, gostar da paz, porque todo mundo gosta da paz, todo mundo ama a paz. E ele também não disse: bem-aventurados pacíficos, né? Que nunca se, aquela pessoa que nunca se incomoda com nada, que todo mundo pode fazer o que quiser com ela, que ela está ali zen, né? Paz e amor. Não. Jesus disse o quê? Bem-aventurados que trabalham pela paz. E o que é trabalhar pela paz? É justamente isso, né? Ser aquela pessoa que consegue solucionar conflitos dela mesmo, e conflito entre irmãos, entre familiares, né? Pacificadores são raros, porque trazer a paz é um trabalho árduo, né? É um trabalho difícil, não é uma coisa fácil. E aí fala aqui que como você foi moldado para ser parte da família de Deus, e o segundo propósito de sua vida na Terra é aprender a amar e a se relacionar com as pessoas, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a resolver conflitos. Aí fala aqui que promover a paz não é evitar conflitos, fugir de um problema, fingindo que ele não existe, ou ter medo de falar nele, é, na verdade, covardia. Então, promover a paz não significa que você vai ser covarde, né? Aí aqui dá o exemplo de Jesus, que Jesus, ele nunca teve medo de conflitos. Em determinada ocasião, ele até provocou um conflito, né? Algumas vezes precisamos evitar os conflitos. E outras vezes nós precisamos criá-los, ou ainda outras precisamos solucioná-los. É por isso que precisamos orar pedindo a direção contínua do Espírito Santo. Pacificar também não significa acalmar, sempre desistir, agir como um capacho, sabe? Deixar as pessoas fazerem o que querem de você para evitar conflito. Não, não é isso. Não é ser uma pessoa calma, uma pessoa apática. Não é permitir que os outros sempre te atropelem. Não era o que Jesus tinha em mente. Ele se recusou a voltar atrás em muitas questões, sustentando seus argumentos em face de uma oposição diabólica, né? Então, isso aqui tem muito a ver com a nossa identidade, com os valores que nós temos, com os valores que nós cultivamos, né? Se você tem isso bem delineado, se você tem isso você é bem consciente disso, você não vai permitir que as pessoas façam o que querem de você, porque você tem consciência de quem você é, você tem consciência dos seus valores. Se uma pessoa vem em oposição, totalmente querer te obrigar a fazer com que você haja de forma contrária ao que você acredita, ao que você defende, né? Você não pode simplesmente, para evitar um conflito, abaixar a cabeça, e é nesse sentido que ele está falando, né? Que muitas vezes nós precisamos provocar o conflito, né? Significa o quê? Que a gente precisa se expor, falar nossa opinião. Não, peraí, não é assim, né? Mas é como nós aprendemos ontem, acho que foi ontem que nós falamos sobre isso, né? Tudo é a forma como se fala, falar em amor, né? Ser firme e
e ser convicto, né, de quem você é, daquilo que você acredita. E aí, aqui, logo a seguir, ele vai apresentar 7 passos bíblicos que vai nos ensinar a restaurar a comunhão. Se você perdeu a comunhão, ou se você vier a perder, se acontecer, porque às vezes acontece, né? Nós somos falhos, nós vivemos em um mundo de pessoas também imperfeitas, e vira e mexe, pode acontecer de a gente perder a comunhão com um ente querido ou com alguma pessoa, né, na igreja, um amigo, um colega. E aí, o primeiro passo é fale com Deus antes de falar com a pessoa. Então, ele vai nos aconselhar, né, que nós devemos apresentar o problema a Deus, sabe? Abrir o coração, dizer o que aconteceu, se foi, de repente, você que falou algo que não devia, um momento de nervoso, né? Então, abre o coração, fale para Deus, peça para Deus te dar estratégia, sabedoria para saber como, né, restaurar essa amizade, esse relacionamento. E aí fala que a maioria dos conflitos tem suas razões em necessidades não satisfeitas. Porque às vezes tem pessoas que têm carências, têm necessidades, sabe? Uma pessoa que às vezes é uma pessoa carente, que sempre está esperando que alguém faça algo por ela, né? Não sei. Existem vários tipos de carência, né? E essas carências geram várias consequências na vida adulta. E a maioria dos conflitos é porque essa carência que a pessoa tem dentro de si. Deixa eu só encostar a porta aqui, porque o barulho de fora está me incomodando. Essas carências sempre reverberam na vida da pessoa e ela está sempre em busca de preencher esse vazio, de preencher essa carência. E muitas vezes ela acha que as pessoas têm obrigação de preencher isso, sabe? Que as pessoas têm que preencher o mistério de pessoas, isso de forma inconsciente. E aí, por conta disso, quando a pessoa age de forma diferente do que aquilo que ela espera, aí acaba acontecendo os conflitos, né? Então, que a gente possa ter em mente que ninguém é capaz de preencher o nosso vazio, ninguém é capaz de satisfazer a gente completamente, as nossas necessidades, nem mãe, nem pai, nem marido, nem filho é capaz de preencher a gente, satisfazer, né, a gente completamente. Que a única pessoa que pode suprir tudo isso, toda essa falta que tem dentro da gente, é Deus. Então, que a gente possa orar, né? Pedir para Deus direção antes de qualquer coisa. Esse é o primeiro passo, falar com Deus, antes de falar com a pessoa. Aí aqui diz, o segundo passo é, tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou se você foi ofendido. Não importa. Muitas vezes a gente fica ali, fica querendo se reconciliar com a pessoa, mas nós, orgulhosos como somos, né, sempre, às vezes, deixamos de tomar iniciativa, porque fala assim, mas não fui eu, foi ela que me ofendeu. E a gente fica esperando a pessoa vir. Mas que a gente possa aprender hoje aqui, né? E, inclusive, a Bíblia diz que antes da gente, isso é um caso tão sério, que antes, se você for ofertar, né? A Bíblia diz que se você for ofertar, e na hora de você entregar a sua oferta, você, de repente, se lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, que você tem que, você não pode nem ofertar, que você tem que primeiro ir lá, imediatamente, se reconciliar com essa pessoa, para depois ofertar, porque Deus não vai receber sua oferta. Então, que a gente possa aprender isso também, né, ter essa consciência de que, independente de você ter sido
o ofendido, ou se foi o ofensor, que a gente possa agir rapidamente para solucionar, né, esses conflitos, porque isso vai reduzir os danos espirituais para você mesmo. Isso faz bem para nós, para nossa alma, para nosso coração. Aí depois, o terceiro motivo, o terceiro passo é: tenha compaixão pelos sentimentos dos envolvidos. Use mais os ouvidos do que a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro dar ouvidos aos sentimentos das pessoas. Às vezes, quando a gente vai se reconciliar com uma pessoa, a gente já vai na defensiva, né? A gente pode até ir lá, chegar na pessoa, olha, eu quero te pedir desculpa, mas você sabe, né, que foi você que foi o culpado, você que começou. E aí, se você vai começa já chegar atacando, qual que é a defesa da pessoa? A defesa automática da pessoa é atacar também, né? Para se proteger. Não, todo mundo sempre fica na defensiva. Então, aqui está nos aconselhando o quê? A ter humildade, prestar atenção, né, no que o outro está falando, se concentrar nos sentimentos da pessoa, não nos fatos. Não comece tentando conversar com as pessoas sobre como elas se sentem. Apenas ouça, deixe ela descarregar emocionalmente, sem ficar na defensiva, sabe? Sem ficar querendo se proteger, se defender e achar o culpado. Aí tá dando até as dicas aqui, né? Assinta com a cabeça, né? Deixa a pessoa falar, deixa ela descarregar, abrir o coração, desabafar. Aí balança a cabeça, né? Concordando, tipo assim, como um sinal de que você está compreendendo, né? Não que você concorda com a pessoa, mas, poxa, eu te compreendo. Sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Na verdade, ressentimentos nos fazem agir e pensar como tolos. Aí, logo no finalzinho dessa parte, fala que para restabelecer a comunhão é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas, daqueles que sentem que essas coisas estão erradas, né? Então, que possa ser assim, que a gente possa ouvir mais, falar menos, né? Não julgar, procurar entender o ponto de vista, se colocar isso que nós temos aprendido, né? Se colocar no lugar do outro, ter mais empatia, sabe? Sem ficar procurando o culpado. E o próximo passo é: confesse sua parte no conflito. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, deve começar admitindo seus próprios erros e transgressões. Jesus disse que essa é a forma de ver as coisas com mais clareza. Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Né? Como eu falei agora, às vezes a gente já vai na defensiva, né? Já vai acusando, já vai falando, olha, a gente brigou, tal, mas você também não devia ter falado assim, né? Então, assim, sempre se protegendo e acusando a pessoa, acusando o outro. Então, que a gente possa olhar para dentro de si, analisar as nossas falhas, analisar os nossos erros, né? E quando você chega assim para se reconciliar com humildade, falando, olha, queria te pedir perdão, sabe? Naquele dia eu exagerei, eu estava de cabeça quente, não era para mim ter falado dessa forma, queria que você me desculpasse. Isso já desarma a pessoa, porque às vezes a pessoa pensa que você vai chegar ali e já vai querer acusar, e ali aquele problema só vai aumentando, né? Então, quando você chega com humildade, reconhecendo as suas falhas, isso desarma a pessoa. E a pessoa age da mesma forma, né? A pessoa também, em vez dela querer ficar na defensiva, ela também vai olhar para dentro de si
e vai reconhecer também as falhas dela. Então, isso é mais, agindo dessa forma, é mais fácil de, de resolver o problema, de resolver a desavença. Aí o próximo passo é invista contra o problema e não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa, né? Foi o que nós falamos agora. Você terá que fazer uma escolha. A Bíblia diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Você nunca se fará entender estando zangado, então escolha cuidadosamente as palavras, né? É melhor sempre uma palavra branda do que uma pessoa ser irônica, né? Sarcástica. Então, que a gente possa investir contra o problema e não contra a pessoa, contra aquela situação, contra o problema em si. Aí fala aqui, ó, que dá o exemplo que durante a Guerra Fria, né, ambos os lados, a Guerra Fria foi quem? Foi os Estados Unidos e a Rússia, né? E aí ambos os lados concordaram em que algumas armas eram tão destrutivas que jamais deveriam ser usadas. E aí fala aqui, né, para o bem da comunhão, você deve destruir seu arsenal de armas nucleares relacionais. Ou seja, você deve concordar, não deve condenar, menosprezar, comparar, sabe, ficar comparando, a gente costuma fazer isso às vezes com o marido, né, ficar comparando, se você fosse igual seu irmão, né, se você fosse igual fulano, isso é um dos maiores causadores de conflito, a comparação. Ficar rotulando a pessoa, dando rótulos, né, dando apelidos, dando nome, comparando, insultando, ser irônico, ser sarcástico. Então, essas armas aí, essas palavras que eu falei, que são armas que muitas vezes a gente usa, isso a gente deve destruir, né, não deve usar. O outro passo, o sexto passo é prepare tanto quanto possível. Paulo disse: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes, custa o nosso orgulho e, frequentemente, custa o nosso egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades deles. Então, aqui, esse texto é bem claro, né? Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Só que, assim, a gente há de concordar que tem pessoas que é impossível de viver em paz, né? Mas quando depender da gente, quando depender de mim, quando depender de você, que nós possamos viver bem com todos, né? Mas tem pessoas que às vezes não dá, não tem como se relacionar. Então, assim, mas não significa que a gente deve viver em conflito. Cada um segue o seu caminho, né? Não precisa também estar ali brigando, sabe? Acusando. Cada um segue o seu caminho e a gente precisa ter paz no coração. Então, se você tiver... Eu penso assim, se você tiver dúvida no seu coração, às vezes você tem alguma pessoa que, por algum motivo, vocês se afastaram, essa comunhão aí foi rompida, se você tem, eu não sei, de repente, o que pode ter acontecido, mas se você tem dúvidas, que você possa pedir para Deus te esclarecer, né? Senhor, porque às vezes tem pessoas que é o próprio Deus que tira do nosso convívio, sabe? Pessoas que às vezes nos faz mal, pessoas invejosas, pessoas que às vezes se aproximam, mas não com a intenção de nos fazer bem, pessoas que têm a língua felina, pessoas que têm palavras que machucam, magoam a nossa alma,
né? Então, assim, não depende de nós, depende dela também. Então, assim, quando depender de mim, se a paz para o relacionamento depende de mim, que a gente possa ter paz com todos. Mas não depende só de mim, né? É igual aquele ditado que diz assim: quando um não quer, dois não brigam, né? Então, assim, se é isso? É esse o ditado? É, né? Então, assim, para ter um relacionamento não depende só de mim, depende de duas pessoas, né? Então, se você tiver essa dúvida no seu coração, será que eu devo me reconciliar? Uma dica que eu te dou, você precisa ter paz. Se isso é algo que fica te acusando, né? Se isso te incomoda, se o Espírito Santo está tocando no seu coração, você deve sim ir até a pessoa e se reconciliar. Mas se é uma pessoa que às vezes te fazia mal, uma pessoa que a gente chama de um relacionamento tóxico, e se você tem paz no seu coração, se nada te acusa, né? Então, fique em paz. E aí, o último passo aqui, dê ênfase à reconciliação e não à solução. Não é realista esperar que todos concordem a respeito de tudo, não é? Não tem como concordar. Cada um tem sua opinião, cada um tem sua forma de pensar. Então, a reconciliação se atém ao relacionamento, enquanto a solução se atém ao problema, né? Então, se você ficar tentando resolver, buscar a solução do problema, a solução da briga, por exemplo, sei lá, não veio nenhum exemplo agora na minha cabeça. Mas se você focar na solução, isso vai te fazer o quê? Focar, estar atento ao problema. E aí não vai chegar numa solução. Mas aí a gente tem que dar ênfase, dar prioridade ao quê? Ao se reconciliar. Porque aí depois que você se reconcilia com a pessoa, você, aí de repente, aos poucos, né? Com um jeitinho, uma sabedoria, sabendo falar, escolhendo as palavras certas, o problema aos poucos vai se resolvendo. Então, que a gente possa focar nisso, né? Na reconciliação e não na solução do problema, que aí depois isso vai se resolvendo com o passar do tempo. Esses 7 passos são simples, mas não são fáceis, né? Falando aqui é simples, mas não é fácil na prática agir assim. É necessário muito esforço para restaurar a comunhão com alguém. Foi por isso que Pedro recomendou: esforcem-se para viver em paz com todos. Se esforce, né? Como eu falei para você, tem hora que não é possível, tem pessoas que não é possível, mas que nós venhamos se esforçar, quando depender de mim, quando depender de você, que você faça todo o possível para viver em paz com todos. Mas quando trabalha pela paz, você está fazendo o que Deus faria. E é por isso que Deus chama os pacificadores de seus filhos. E aí, aqui já finalizando, né? Pensando sobre o meu propósito, um tema aqui para a nossa reflexão. Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos, né? É melhor estar em paz melhor a paz do que a guerra. É melhor a amizade do que a inimizade. Um versículo para memorizar. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos, capítulo 12, versículo 18. E uma pergunta para a gente meditar, né? Com quem eu preciso restaurar o meu relacionamento no dia de hoje? Você tem alguém que você precisa restaurar o relacionamento hoje? Então, se tiver, siga esses passos aqui, fale primeiro com Deus, apresente diante de Deus, peça para que Deus te dê sabedoria, te dar estratégia, tome iniciativa, né? Quando você for falar com a pessoa, ouça mais do que fale, né? Se coloque no lugar da pessoa, demonstre empatia, depois confessa sua parte também, seus erros, admita isso, sem ficar se justificando,
Seja humilde, não ataque o problema, não ataque a pessoa. Seja cuidadosa com as suas palavras, evite acusar, evite ficar julgando. Busque resolver o problema com amor e com respeito. Trabalhe pela reconciliação e não apenas pela solução do problema. Restaurar a comunhão é mais importante do que provar estar certo, né? Mais importante do que provar que você está certo, do que você tem a razão. Mais importante que isso é restaurar o relacionamento. E o perdão é essencial para nós e para restaurar uma comunhão verdadeira, né? Isso exige amor, isso exige disposição. E quando nós buscamos a paz, nós somos abençoados. Amém? Assim, a gente finaliza o 20º dia. Queria saber se alguém quer falar alguma coisa, fazer algum comentário, perguntar alguma coisa. Tia, eu achei interessante que devocionado de domingo tá falando exatamente isso, né? Que o título foi Em Paz com Todos. Aí tava falando que a gente sempre precisa buscar estar em paz, nunca pode buscar brigas. E foi exatamente o que a gente viu hoje. Eu acabei de lembrar. Sim, é verdade. Falou exatamente sobre isso, sobre ter paz, né? Sobre ser um pacificador. Isso é forte, mas não é simples, né? Não é fácil, não. Exige muita dedicação, exige amor. E é o Espírito Santo que nos ajuda, né? A se reconciliar, a viver bem com as pessoas, buscar a paz. É o Espírito Santo. Então, estamos finalizando, né? Que Deus abençoe vocês. Amanhã nós estaremos aqui, com a permissão de Deus. Amanhã, deixa eu ver o tema. Protegendo sua igreja. E aí, o que vocês acham? Vocês estão gostando? Sim. Sim, estamos. É edificante, né? A cada dia um aprendizado novo para a gente estar pondo em prática e exercendo, né? E automaticamente a gente está nos corrigindo, né? Não só o outro, mas também nos corrigindo. Sim. Porque a gente tem a tendência de olhar muito o erro das pessoas, né? Sempre a gente tem essa tendência, é automático a gente se proteger, se defender e acabar atacando. Mas é igual como as pessoas dizem, né? Quando você aponta o dedo para alguém, para falar, para acusar, olha quantos estão apontando para você, né? Para que a gente possa refletir sobre isso, estar atenta e buscar viver em paz com todos. Buscar pela paz. E o que é interessante é não se acovardar também, né? Ter bem, quando for o que é certo, lutar pelo certo, né? Lutar pelo justo, lutar pelos nossos valores, né? Não permitir também, não significa que você é uma pessoa apenas... Ai, me fugiu a palavra agora. Me fugiu a palavra. Mas é isso. Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma noite abençoada, e amanhã a gente se encontra aqui de novo, né? Finalizando mais uma semana. Graças a Deus. Amém. Amém. Então, fiquem com Deus. Vou deixar o grupo aberto lá. Quem quiser colocar alguma coisa lá, será bem-vinda, tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite. Amém. Igualmente, boa noite. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.